Hum. Estou ouvindo perfeitamente. Olha, Alexandra, a recomendação que eu faço para ti é sair e entrar de novo, porque às vezes o aplicativo mesmo do Zoom, ele pode ter um bug aí e fazer com que tu não esteja escutando, ou um problema mesmo no equipamento. Então, tu sai e entra de novo, tá bom? Então, vamos lá. Eu percebi que eu não estava gravando, tô gravando agora, mas ok. Então, gente, na prática, como é que isso vai acontecer? Por exemplo, eu trouxe aqui duas notícias. Primeira notícia: uma superbactéria detectada em paciente no Espírito Santo e foi encontrada em um catéter dismético. O que é que isso mostra? Isso mostra que muitas vezes os profissionais eles não fazem a higienização de uma forma correta. Tem todo um protocolo de biossegurança para aquele ambiente. Então, você, por exemplo, de um leito para outro, eu já vi enfermeiras não trocando a luva. Eu estou mexendo bem aqui num paciente determinado. Eu faço os procedimentos nele, tudo mais, e eu vou para outro paciente. Você tem que trocar as luvas, trocar os EPIs, que é o equipamento de proteção individual, para você não chegar a infectar, vincular essa doença para outro paciente. Então, muitas vezes isso acontece. E um catéter, ele é um dispositivo invasivo, porque ele fica em contato com a região interna até uma região externa. Então, tem uma porta de entrada, tem uma abertura. E, geralmente, as técnicas de enfermagem, elas fazem aquela limpeza no local adequado para que não junte micro-organismos. Então, isso é extremamente perigoso, porque não foi uma qualquer bactéria que foi encontrada ali, foi uma superbactéria. Superbactéria é o quê? É uma bactéria que ela vai ter uma resistência a antibióticos muito grande. Então, imagina, se esse paciente ele realmente tivesse adquirido a infecção, porque que está dizendo aqui, assim, a bactéria, no entanto, não tomou a circulação sanguínea da mulher. E então, ela não tomar a circulação sanguínea, mas se acaso acontecesse, seria muito difícil tratar, já que superbactéria tem uma resistência a praticamente todos os antibióticos que a gente tem disponível no mercado. A segunda notícia é que a clínica ela é condenada por morte de paciente por infecção hospitalar. Pós-operatório apresentou complicações como pneumonia. Isso mostra, a clínica ela é responsável por quê? Porque o paciente, ele estava ali, estava tratando de uma pneumonia e ele acabou adquirindo uma infecção hospitalar por falta, assim, de uma higienização, talvez, uma falta de profissionalismo. Então, isso realmente vai ser culpa do hospital, porque o hospital ele tem que ter um controle, uma medida preventiva para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas a gente vê que é o que vem acontecendo bastante. Vamos lá. Então, o que é a microbiologia? Todas essas perguntas eu vou voltar de novo para fazer para vocês, tá bom? Microbiologia, ela vai ser a ciência que estuda os micro-organismos. Então, quem são esses micro-organismos? São eucariontes unicelulares, multicelulares ou procariontes e acelulares. A gente vai identificar aqui eles com nomes mais simples. Então, eucariontes unicelulares são as leveduras. O que é a levedura? Levedura é um fungo. Por exemplo, eu vou falar um bem comum. Quando a gente vê uma pessoa que está com infecção de candidíase, ali é uma infecção que ela é através da cândida.
A Cândida, ela é um fungo. Tem vários tipos. Esse aqui é o gênero, Cândida. Tem Cândida albicans, vários outros tipos. Temos também os eucariontes multicelulares. Multicelulares os fungos filamentosos. Só que de uma forma assim, mais simples, são, por exemplo, a gente deixa aquele alimento apodrecer e torna aquele bolor, né, no alimento, aquele fungo que ele consegue ter aquela forma algodonosa. Pois é, aquele fungo ali, ele é um fungo eucarionte multicelular. Eu vou já falar para vocês a diferença de eucarionte e procarionte, tá? Ou procarionte. Procarionte são as bactérias. E as celulares são os vírus. Os vírus, eles não possuem células, eles são parasitas intracelulares. Então, o que são os micro-organismos? Micro-organismos são aqueles agentes que a gente não consegue enxergar ele a olho nu. Então, a gente vai precisar de quê? De um equipamento, que é o microscópio, para a gente conseguir observar eles de uma forma melhor. E assim, tem vários tipos de microscópio, gente. O microscópio comum, que é o óptico, ele não vai conseguir detectar, por exemplo, um vírus, que ele é uma partícula bem menor do que comparado com uma bactéria. Então, a gente vê aqui vírus, bactéria, protozoário e fungo microscópico. Porque, assim, apesar da gente conseguir enxergar aquele fungo na forma bolor, né, de alimentos, a gente consegue ver ali que tem uma formação de algodonosa, né, esverdeado, toda aquela coloração, a gente consegue enxergar aquilo ali. Só que a gente não vai conseguir enxergar o agente em si, a estrutura dele bonitinha. Então, para isso, a gente precisa cultivar ele, porque, assim, existem meios de cultura. Quando você está no laboratório, tem um meio de cultura, e esse meio de cultura, ele serve para quê? Já está dizendo, não, meio de cultura para você cultivar. Então, aquele meio ele vai ter nutrientes. Tem que ser uma coisa chamativa para o agente. Pode ser meio de cultura para bactéria ou para fungo. Nesse caso de fungo que a gente está falando, tem que ser nutrientes que para ele consiga crescer, desenvolver ali. Então, quando ele cresce nessa placazinha aqui, que a gente está vendo na imagem, a gente consegue coletar uma parte e tem todo um procedimento para fazer e a gente acaba visualizando ele a microscópico. Temos aqui uma comparação de células eucariota para uma procariota, que é eucarionte, procarionte, mesma coisa, tá? Então, a célula eucarionte, ela tem uma organização de organelas, que são cada bichinho desse aqui, tipo a mitocôndria, ribossomos, o núcleo, eles são organelas. E essas organelas, elas estão compactadas, estão organizadas, cada um no seu determinado local. E o núcleo, vocês percebem que ele tá redondinho aqui no local, e ele possui uma membrana, essa membrana é a carioteca. Então, ele está com a membrana em volta do núcleo, e dentro do núcleo a gente tem o material genético, que é o DNA, certo? Já no procarioto, a gente percebe que aqui é uma célula de bactéria. E as organelas, elas estão todas dispersas no citoplasma. O que é citoplasma? Citoplasma é, por exemplo, essa parte aqui amarelada, ou laranjada, amarelada, essa cor aqui bege, não sei. Essa cor bem aqui é o citoplasma. Então, a gente vê que todos esses bichinhos aqui, que são as organelas, elas estão dispersas lá, tudo de forma desorganizada. E o material genético, ele também está aqui de forma desorganizada. Ele não vai ter um núcleo, não vai ter uma membrana, ele vai simplesmente estar disperso no citoplasma.
Então, essa é a diferença, caso alguma prova pergunte. É uma diferença bem básica que todos devem saber, tá? Então, vocês acham que eu tô falando rápido demais? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Qualquer coisa, vocês falem aqui no chat, por favor. Todo micro-organismo, ele é patogênico? O que vocês acham disso? Já respondendo aqui a pergunta, não, nem todo micro-organismo é patogênico. Eles, na verdade, são bastante importantes para algumas atividades essenciais. Por exemplo, graças a bactérias e fungos, a gente consegue fazer uma fermentação alcoólica. Então, o álcool, ele é uma responsabilidade, assim, que é por conta de bactérias e de fungos. Eles são responsáveis por isso. A gente tem também a fermentação acética, que é feita por certas bactérias, que o ácido acético é, por exemplo, vinagre que a gente tem. Então, é feito por bactérias. Fermentação lática, que é o leite, iogurte, queijo. Então, todos esses derivados do leite, eles são por bactérias e fibras musculares, que é bastante importante para a nossa alimentação, e a gente percebe que foi uma coisa graças aos micro-organismos. Nós temos também a fixação de nitrogênio. No ciclo lá do nitrogênio, para a parte de decomposição, as bactérias, vocês percebem aqui nesse ciclo que elas são bastante importantes. Elas conseguem transformar um componente químico em outro. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho uma amônia, e essas bactérias elas conseguem quebrar alguns componentes ou adicionar alguns componentes químicos que vão transformá-las em nitritos, por exemplo. Depois transformam elas em nitratos. Então, é uma coisa assim que você percebe a perfeição da natureza. Porque tudo tem um motivo, gente. Apesar de micro-organismos eles terem o seu benefício, o seu malefício, eles têm a sua importância na natureza. Além disso, teve uma notícia que é recente, assim, né, em 2012, mas que geralmente demora anos para que uma coisa assim que a gente descubra, ela se aplique. Então, a bactéria, eles perceberam que ela tinha capacidade de produzir combustível. Hoje, isso é extremamente importante, porque a gente vê que o preço da gasolina, por exemplo, está quase R$ 7. Então, você percebe que uma simples bactéria, se eles investissem mais de pesquisas nessa área, como a gente iria conseguir diminuir esse preço alarmante, né? De uma coisa simples que a gente tem que fazer, de se deslocar para um determinado local, e que próprios agentes naturais, eles conseguem fazer isso. E a gente tem micro-organismos também no nosso intestino. Por exemplo, quando a gente está com diarreia, você toma um remédio para repor a flora intestinal. Aquele remédio que você toma nada mais é que bactérias. Aquele Floral, por exemplo, tem aquela marca, né? Tem um bichinho, um pozinho rosa, e aí esse pozinho, ele é só bactérias ali, que é bactérias que elas vão repor a flora intestinal. Temos aqui também os aspectos históricos, que são alguns marcos históricos que eles foram responsáveis na microbiologia, foram importantes. Perdão. Então, temos aqui a penicilina. A penicilina, ela é um antibiótico, e esse antibiótico ele foi extremamente importante. Muitas pessoas, elas morriam de infecção e não conseguia tratar de jeito nenhum infecção bacteriana. Até que eles conseguiram identificar um fungo, que é o Penicillium notatum.
em 1928. Depois disso, gente, a incidência, a diminuição de mortes por infecção bacteriana diminuíram consideravelmente. Acho que alguém está com o microfone ligado. Deixa eu ver aqui. O segundo aqui, a gente tem o vinho. O vinho, eles perceberam que... Louis Pasteur, ele percebeu que quando deixava um determinado líquido lá, ele começava a apresentar um monte de bichinhos se mexendo naquele local, né? Então, ele conseguiu perceber que ali tinha alguma coisa que estava viva, né? Que tinha um líquido e tinha um monte de bichinhos se mexendo. Então, ele detectou, identificou que ali seriam germes, que foi o primeiro nome que foi chamado. Depois disso, teve o Louis Pasteur, de novo, ele conseguiu fazer esse método de pasteurização, que foi o do leite, que é aquela fermentação láctica que a gente viu. E a gente tem também outro marco, que é o da tuberculose, que eles conseguiram identificar o agente etiológico, ou seja, a bactéria que era responsável por causar a tuberculose, eles conseguiram isolar e identificar ela. E depois eles conseguiram fazer isso com uma doença que é o carbúnculo do gado, e eles conseguiram isolar esse bacilos, que ele também é uma bactéria, viu? Então, gente, aqui eu vou voltar e eu vou perguntar novamente para vocês qual é a importância da microbiologia. Eu peço, por gentileza, que alguém interaja comigo, me responda, para eu saber, para eu ter um feedback assim, do que foi que vocês entenderam. Não precisa ter vergonha, gente. Pode falar, não precisa ter vergonha. Temos aqui alguns participantes. Pode repetir a pergunta, professora? Eu vou chamar pelo nome para ver se vocês falam para interagir comigo, tá bom? Brenda, você pode me falar o que foi que, dessa primeira parte da aula, o que foi que você conseguiu aprender em relação à importância da microbiologia? Ainda mais com o cenário que a gente está vivendo atualmente de pandemia. Deixa eu mandar mensagem no chat, não foi? Tá, pode responder pelo chat, não tem problema. Os demais também que quiserem responder pelo chat, vocês podem ir digitando, porque eu queria muito saber o que vocês estão conseguindo adquirir com essa aula. Ainda mais que é uma coisa que é bastante importante para vocês. Eu fui a terceira agora. Eu não consegui. Mas no caso, gente, vocês têm que aproveitar essa oportunidade da gente estar aqui em contato. Porque dessa forma a gente percebe que vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Então, as aulas, elas estão na plataforma, mas a gente sabe como é diferente a gente ter um contato, assim, para professor, isso. Tipo, você tirando as dúvidas direitinho, é bem melhor. Então, por isso que eu queria ter esse retorno de vocês, porque eu sei que mais na frente a gente vai ter as nossas aulas presenciais, mas aqui também é um ambiente que é bom você tirar dúvidas. Então, gente, além dessa pergunta de qual a importância da microbiologia, eu também queria saber
O que é um micro-organismo? O que é a microbiologia? Para vocês me darem esse retorno, seria ótimo, inclusive. Enquanto a Brenda não responde aqui a pergunta, enquanto eu estou aguardando ela digitar no chat, né? Eu vou colocar aqui no outro slide, mas na hora que ela responder, eu vou interagir com a pergunta dela, tá? Pode mandar, viu, Brenda? Não tem problema, não. Eu vou só continuar aqui, mas na hora que tu mandar, eu paro aqui para falar contigo. Então, a nossa segunda aula é microbiologia e parasitologia dos tópicos 3, 4. Cobreiro. Como assim, cobreiro? É esse nome mesmo, cobreiro, é? Onde é? Tu pode falar comigo em relação a isso, porque Onde é? eu, por exemplo, nem cobreiro é uma doença, eu nem conheço, não tenho nem conhecimento. Purificadores Consul apresenta. Tem algum nome científico ou esse é um nome popular? Recording. Onde é que tu conectou? Aqui, ó. Tem um microfonezinho. Eu tenho que saber o nome científico para eu saber, porque cobreiro mesmo, eu nunca ouvi falar. Diz que é. Tá dando muito eco, não sei por quê. Agora eu descobri o que é. É herpes zoster, né? Então, gente, herpes zoster, ele é um vírus. É da mesma classe dos citomegalovírus. Tipo, a gente tem a herpes normal, que é a herpes simples, e tem a herpes genital também. Sim, herpes zoster, aquela que a gente até, por exemplo, a pessoa, ela pega e começa a lesãozinha que tem, ela começa a ir, por exemplo, só em uma direção ali, que é a direção dos nervos. Então, você percebe que ela faz um caminhozinho. Vamos colocar. Ela é um vírus, viu? Veio. E trouxe. Eu não sei se tu tá falando, mas eu não tô conseguindo te escutar bem. Deixa eu até desligar o microfone bem aqui. Solução do meu alunos. Então, essa segunda aula ela vai ser dos tópicos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da apostila. Então, vai ser uma aula maiorzinha, mas a gente tem aqui até 11 horas, né? Então, vamos lá. Os micro-organismos. Os micro-organismos, eles são classificados em Animalia, Fungi, Monera, Protista e Plantae. Sendo que antes, no começo, não existia o gênero Fungi. Ele foi criado depois. O Fungi, ele era dentro desse reino aqui, Plantae, viu? E a gente tem os micro-organismos como o protozoários, que a gente já viu, já falou deles, né? E eles têm as organelas, tem aqui a parte do núcleo, temos as algas, temos os fungos, bactérias e vírus. Esses são os micro-organismos.
A gente tem aqui alguns termos que eles são bastante importantes para vocês, ainda mais lá na frente, quando eles utilizam bastante termos científicos. Temos, por exemplo, o que é um agente etiológico? Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual é o agente etiológico da AIDS? O que vocês iriam me dizer? Sendo que, vou explicar aqui para vocês o conceito. É fator cuja presença ou ausência é indispensável ao início ou manutenção de um processo mórbido. É basicamente o agente que ele vai ser responsável por aquela doença. Então, se eu pergunto para vocês qual é o agente etiológico da AIDS, que a AIDS é a doença, vocês vão me responder, é o HIV. Porque o HIV é o vírus. Então, se eu tenho uma pessoa que ela é HIV positiva, ela pode ser HIV positiva, ela tem um vírus ali, só que não necessariamente ela vai ter AIDS, ela não vai ter a doença. Porque para ter AIDS, precisa ter uma contagem de células CD4, que células CD4 são células de defesa. Então, a gente sabe que a pessoa, quando está com AIDS, ela fica suscetível a várias doenças. Vou a resposta da Brenda. Microbiologia permite entender os micro-organismos e a forma como eles interferem sobre a saúde do ser humano, certo? E com isso é possível entender a transmissão das doenças por alguns vírus ou bactérias. Exatamente. Então, você entendendo como funciona a transmissão, você vai entender a forma também de como evitar aquela transmissão. Então, isso que vai ser interessante para vocês. Vocês entendem como é que vai acontecer uma doença e vocês vão fazer de tudo para evitar que aquilo aconteça. Agente infeccioso. É um organismo capaz de produzir infecção ou doença infecciosa. Água desinfectada é aquela água que ela vai ser isenta de micro-organismos patogênicos. Então, ela não tem um micro-organismo patogênico. Só que ela pode ter um micro-organismo que ele não é patogênico, mas ainda assim vai ter micro-organismo. Água destilada é a água formada pela condensação do vapor de água. Um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente está colocando alguma coisa na panela de pressão. E aí a panela de pressão, ela solta aquela aguinha, né, da pressão, depois que pegou, né? E a gente percebe que aquela água ela é uma água destilada, porque é uma água que ela vem por conta do vapor d'água, certo? Água esterilizada é uma água isenta de micro-organismos vivos. Então, gente, enquanto a água destilada é uma água que ela não vai ter micro-organismos patogênicos, a água esterilizada não vai ter micro-organismos de jeito nenhum. Então, antibiótico. Antibiótico é um medicamento que ele vai ser responsável para reduzir, diminuir a quantidade, o crescimento de um micro-organismo ou para matar ele completamente. Destruir ou inibir. Asepsia é um processo pelo qual se consegue impedir a penetração de germes patogênicos em um local que não contenha. Então, fazer a asepsia de um determinado local, eu fazer aquela limpeza para evitar que um germe esteja naquele local, esse é um processo de asepsia, certo? Desinfecção é uma destruição de agentes infecciosos situados fora do organismo. Essa parte aqui, gente, ela é mais conceito, então vai ficar bem chato ficar falando cada um, então eu vou falar, não vou ler, vou falar assim bem em geral. Endemia. Endemia, gente, assim, tem uma doença em determinado local, por exemplo, Teresina, que não tem muito em outros lugares. Por exemplo, a gente tem um surto sempre em um determinado período do ano de dengue. Então, é uma endemia daqui de Teresina, por exemplo.
Temos a epidemia. Epidemia já é uma coisa maior, é um aumento brusco, né, do número de casos de uma determinada doença. Esterilização, já falei, que é eliminação total. E pandemia, como a gente viu, é quando tem uma grande proporção em vários continentes. Então, a gente pode ter uma epidemia no Brasil. Só que uma pandemia, ela vai ser em vários continentes do mundo. Então, eu tenho aqui uma pandemia, porque tem uma doença, por exemplo, coronavírus. Coronavírus, ele está afetando a América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, Ocidente, então, vários continentes. Patogenicidade é a capacidade de um agente infeccioso ele produzir uma doença àquele hospedeiro que está suscetível. Período de incubação é o intervalo que você adquire o agente etiológico até você apresentar o primeiro sintoma. Por exemplo, vou dar o exemplo do coronavírus de novo. Eu tive aqui o contato com o vírus, eu peguei. Só que tem um período de incubação, que é o período que eu vou levar até eu ter o meu primeiro sintoma. Então, esse período eu posso transmitir para outras pessoas, mesmo eu não estando tendo sintomas ainda, eu posso transmitir, porque eu já peguei, eu só ainda não desenvolvi sintomas. Profilaxia é um conjunto de medidas que é exatamente para prevenir ou atenuar as doenças. Temos aqui as bactérias. As bactérias, passar tudo aqui. As bactérias, elas são seres unicelulares, ou seja, eles possuem apenas uma célula. Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. Autotróficos, ele consegue produzir o seu próprio alimento, e heterotróficos, ele vai procurar um alimento em outro local. Ele não consegue produzir o próprio alimento. E são procariontes, que a gente viu lá, que tem um material genético todo disperso no citoplasma e não tem uma organização igual ao eucarionte, que é das organelas. A gente percebe aqui, em relação à morfologia das bactérias, é que elas podem ser cocos, dessa forma arredondada, bacilos, nessa forma cilíndrica, e espiriladas, dessa forma de espiral. Temos as cianobactérias, que também estão nesse grupo de bactérias, só que elas são umas algas azuis. E a E. coli, ela é uma bactéria que ela geralmente está na água. Então, é uma bactéria termotolerável. Então, ela consegue ter uma certa resistência à temperatura. Então, gente, temos aqui os fungos. Os fungos, a gente tem os fungos filamentosos, que são esses maiores que a gente consegue enxergar, que é para o exemplo do cogumelo. A gente tem aqui uma estrutura, que é o corpo de frutificação, parte de cima, as hifas, que as hifas é como se fosse a unidade básica dos fungos, é como se fossem as células. Para a gente, para os fungos, é as hifas. E os micélios é nada mais, nada menos que o conjunto de hifas. Então, o que para a gente é tecido, para os fungos é micélio. Então, as características assim, é o carionte, ou seja, possui as células de forma organizada, organelas, heterotrófico, não consegue produzir o próprio alimento, ele vai ter que ir em busca de algum tipo de alimento. São uni- e pluricelulares. Unicelulares, a gente tem um exemplo aqui das leveduras, que, como eu falei, a cândida, que é responsável pela candidíase. E temos as hifas, que é a unidade básica dos fungos, que são como as células. Temos aqui um exemplo de célula eucariota, que vocês percebem aqui que ela tem várias organelas, todas de maneira organizada. E a gente tem um exemplo aqui do fungo filamentoso, que ele está em forma de bolor aqui numa rocha, aqui é no morango. Temos os vírus também, que é outro micro-organismo.
E os vírus, eles têm vários tipos, eles têm várias conformidades diferentes. A gente vê aqui que o HIV ele é bem diferente assim desses outros. Cada um é diferente de cada qual aqui. HIV, vírus da hepatite B, vírus ebola, bacteriófago. Então, gente, dependendo do vírus, dependendo da estrutura dele, vai fazer com que ele se torne mais patogênico. A gente percebe que todos os vírus eles têm bactérias, ou todos os vírus possuem proteínas. Essas glicoproteínas aqui, elas vão ser responsáveis por fazer com que, por exemplo, eu chegue numa célula, porque a gente sabe que vírus ele é acelular, não tem célula. Ou seja, ele vai ter que invadir uma célula para ele conseguir crescer, para ele conseguir se movimentar. Temos aqui, por exemplo, o exemplo do vírus do coronavírus, o agente etiológico, e a gente percebe aqui a estrutura dele, que é a glicoproteína da espícula. Inclusive, essa glicoproteína aqui foi essa parte que eles começaram, a maioria deles, a fazerem a vacina. Foi através dessa glicoproteína. Ele é um vírus de RNA. Vírus ele pode ser tanto de DNA ou RNA. Ele tem um envelope. Às vezes, o fato dele ter alguns componentes faz com que ele seja mais resistente. Então, ele tendo um envelope faz com que ele tenha uma resistência maior. Aqui, nós temos a herpes labial. A herpes labial ela é causada por um vírus, que é o HSV1. Olha, uma informação bastante importante, que 70% a 90% dos adultos em todo o mundo, eles são portadores do vírus da herpes HSV1, mas só cerca de 10% vai desenvolver a doença. Então, basicamente dizendo que quase todo mundo tem o vírus da herpes. Só que aí, geralmente, você vai ter uma sintomatologia se você tiver com a imunidade baixa, por exemplo, que aí ele pode aparecer. Mas ele é caracterizado aqui por esse trauma na boca, né? Ele tem uma forma, assim, purulenta, tem pus no local. E os sintomas, erupção cutânea bolhosa, à volta da boca e do nariz, pode ser desse jeito, casca amarela, bolhas de febre geralmente secam em 8 dias, e quando está com essa casca amarela, é a forma mais infectante da doença. Então, se você tiver com essa parte e, de alguma forma, você tiver contato com alguém, a chance de você passar é muito grande. Dor picante, fadiga e dores de cabeça. Tempo de incubação. O que a gente viu de tempo de incubação? É o período que você tem contato. Por exemplo, você beija uma pessoa que está com herpes, e aí para você ter um sintoma aparecer, por exemplo, aquela bolinha, vai ser entre 3 a 7 dias. Aí aqui são algumas dicas de prevenção. Eu vou só tomar uma água, que minha garganta está seca, mas eu volto já, tá? Tá bom? Só para eu beber água, gente. Pronto, gente, voltei. A gente viu aqui sobre a herpes. Vamos lá para a próxima doença. Aqui é a herpes genital.
A herpes genital ela é causada... A herpes genital ela é causada por um vírus também, que é o HSV2. Enquanto a herpes labial é o HSV1, a herpes genital é HSV2. E a gente, ao invés da sintomatologia ser na região labial, ela vai ser na região genital. Acontece tanto em homens como em mulheres. E os sinais e sintomas são: manifestam-se pelo aparecimento de pequenas manchas vermelhas na região genitoanal e sobre as quais surgem pequenas bolhas que rompem, originando feridas que se cobrem de crostas. Essa ferida de crosta, ela que vai ser a ferida que vai ser mais contaminante. Então, essa parte dessa crosta, ela basicamente vai ter o quê? Só vírus naquela região. Então, se entrar em contato, passa. A profilaxia pode ser pela abstinência sexual, se o médico orientar, né? Quando os sintomas eles estiverem presentes. Por exemplo, se tiver nesse período bem que essa casquinha aqui, a pessoa não pode ter uma relação sexual com a outra. Geralmente, a pessoa que vai ter a herpes genital, ela vai ter isso aqui. Vai aparecer. Não tem como você ter e não ter nenhum trauma, nenhuma ferida. Então, a pessoa que tem herpes genital, ela vai ter essa ferida. Não tem... Você não... tipo assim, se eu tenho, por exemplo, eu não vou ter nenhuma ferida. Não tem isso, tá? Não tem você ser meio que assintomático. Aqui, o contágio é o contato íntimo ou direto à ferida e fontes. Fômite, gente, é como se fosse, por exemplo, eu tenho um material e esse material ele foi contaminado. Por exemplo, uma calcinha, uma cueca, que ela estava todo o tempo em contato com aquela lesão. E aí, acabou com que aquele vírus que estava naquela região ali da ferida, ele teve um contato com a cueca, com a calcinha, e isso acabou ficando naquele local. Então, se a pessoa, por exemplo, outra pessoa usar aquela calcinha, aquela cueca, que esteja contaminado, passa. O tratamento, utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral. Temos também a sífilis. A sífilis, ela já é uma doença que ela é causada por uma bactéria. Então, até agora, a gente viu o herpes labial e herpes genital. Ambos são causados por vírus. E a sífilis é causada por uma bactéria. O nome da bactéria é Treponema pálido. E a sífilis ela vai ter 3 fases diferentes, que é a primária, secundária e terciária. Inclusive, a sífilis é muito importante para vocês saberem. A gente não vai adentrar aqui porque não é uma disciplina de patologia, mas é importante vocês conhecerem. Ela é muito importante porque tem também a sífilis congênita, né? Que a mãe passa para o feto. Então, isso é uma coisa bastante preocupante. Inclusive, no pré-natal, você faz teste para sífilis. A forma de contágio, de uma pessoa para outra durante o sexo sem camisinha com alguém infectado, ou por transfusão de sangue contaminado. Essa transfusão, hoje em dia, não é comum, mas antes de 1980, as transfusões elas eram realizadas sem eles identificarem se aquele sangue ele tinha algum agente infeccioso. Então, não era passado uma triagem antigamente. Aí, só que depois disso que eles começaram, quando você vai doar sangue, você doa seu sangue, mas aí eles vão verificar primeiro se ele é um sangue viável, que ele não tem nenhum agente patológico, para ver se eles vão utilizar seu sangue. Inclusive, eles dão até um retorno para vocês, né?
em relação a... Tem um monte de doença lá que eles identificam e tem dizendo assim, você não tem isso, você não tem isso, você não tem isso, você não tem isso, e dizem que utilizaram sua bolsa. Diagnóstico no pré-natal, é importante fazer o teste de detecção. Quando positivo, é preciso tratar corretamente a mulher e o seu parceiro. Então, sempre que descobrem alguma coisa assim, tem que tratar os dois, a mulher e o parceiro. Gente, uma coisa que é bem comum é, por exemplo, temos aqui um marido e uma mulher, o marido e a esposa. E aí, o marido, ele pula a cerca e trai a mulher, e a mulher é fiel para ele, e ele acaba adquirindo uma infecção, uma IST, que é infecção sexualmente transmissível. E aí, a mulher acaba pegando também do marido. Então, isso é uma causa bastante comum em hospitais. O marido, ele acaba infectando a mulher por conta de traição, essas coisas. E é muito triste ver esse tipo de coisa acontecer, porque uma pessoa ali que estava sendo fiel, né, a outra, acaba tendo um prejuízo, uma doença, por conta da irresponsabilidade de outros. Sintomas da doença: uma lesão localizada, geralmente nos órgãos genitais, pode manifestar em outros órgãos do corpo e manter-se em estado latente. Estado latente é o quê? Não está apresentando sintomas, mas começa a se disseminar e, com o tempo, daqui a alguns anos, ela vai aparecer. Vamos lá, as fases. Tem a fase primária, que é aquela lesão inicial. Período de incubação da doença que varia de 2 a 4 semanas. Então, eu peguei a doença hoje e daqui a 2 a 4 semanas, essa lesão ela pode aparecer. Podem aparecer aftas, inflamação dos gânglios linfáticos. Aí, no caso, gente, os gânglios linfáticos que vão aparecer, por exemplo, esse aqui da região da virilha. E feridas nas genitais. Que gânglios os nossos linfonodos. Geralmente a gente tem aqui nessa região, que aí fica inchado quando a gente está com uma inflamação de garganta, por exemplo. E temos aqui nas axilas, temos nas virilhas. Secundária, o paciente pode apresentar erupções cutâneas, então a gente já vai ver várias manchas avermelhadas na pele, principalmente aqui na região das costas. Elas continuam reincidentes durante 2 a 3 anos. Pode acontecer queda de cabelo, inflamação nos gânglios linfáticos, nos olhos e aftas. Já a terciária é entre o 3º e 5º ano após a infecção. Então, para vocês terem ideia, eu peguei uma infecção e daqui a 3 ou 5 anos que eu tive aquela infecção, lá atrás, é que eu vou ter uma sintomatologia bem mais severa da doença. Porque se não começar a tratar, a doença ela começa a infectar as mucosas, a pele, os ossos, pode causar cegueira, afetar vísceras, sistema cardiovascular e nervoso central, que tem a sífilis neurológica, que ela chega, a bactéria chega na região do sistema nervoso central e a probabilidade da pessoa ir a óbito é muito alta. Temos aqui a prevenção, que como a gente sabe que todas essas ISTs é o uso da camisinha em todas as relações sexuais e o acompanhamento durante a gravidez. Tratamento feito com o uso de antibióticos, por quê? Porque é uma bactéria, então utiliza-se antibióticos, acompanhamento e medicação feitas de maneira correta, caso contrário, o paciente pode complicar o estado, se ele não fizer o tratamento da forma adequada. Temos também a gonorreia. A gonorreia, ela também é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria. Inclusive, ela é bastante importante porque atualmente não tem antibiótico no mercado eficaz assim contra
a resistência que a gonorreia ela adquiriu. Por exemplo, se você pegar a gonorreia, sendo que a bactéria ela está com a resistência muito alta, vai ser extremamente difícil tratar, porque ela tá apresentando resistência a praticamente todos os antibióticos. Então, eles estão cada vez mais fazendo pesquisas para conseguirem ter um medicamento eficaz contra essa bactéria. E vamos lá. A transmissão do gonococo, ela só é feita de duas maneiras, que é pela via sexual, pode ser oral, vaginal e anal, ou entre mãe e filho durante o parto. Partilhar objetos sexuais, como vibradores, também pode ser uma via de transmissão. A gente vê aqui que ela tem escorrimento extremamente amarelado, a forma de puruloso, isso, e ela causa prurido, que é aquela coceira intensa, e é caracterizada principalmente por esse escorrimento amarelado, esverdeado. Temos aqui a forma de prevenção, que a gente sabe que todas essas doenças infecciosamente transmissíveis é utilizando a camisinha. E, como eu botei aqui, gonorreia é uma doença que ela, infelizmente, está apresentando bastante resistência e está sendo muito difícil o tratamento. Temos uma doença, que é o sarampo. Essa doença ela é causada por um vírus. A gente sabe que tem vacina, inclusive, para sarampo, e era uma doença que antigamente ela era bastante comum, só que hoje, depois da vacina, de toda a campanha de vacinação, ela começou a diminuir bem mais. Vocês estão me escutando direito? Acho que sim. Como a campanha de vacinação ela diminuiu, né? E, inclusive, teve até um tempo que reincidiu o sarampo de novo, porque estava tendo os imigrantes da Venezuela, eles estavam vindo para o Brasil, só que eles estavam vindo sem vacina. E com o surto de sarampo, eles começaram a transmitir sarampo para muita gente e fez com que tivesse um surto de sarampo aqui no Brasil. Um tempo desse, inclusive, tá até passando no jornal. Temos aqui o que é o sarampo, os sintomas: febre alta acima de 38,5 graus Celsius, dor de cabeça, manchas vermelhas, conjuntivite, tosse, coriza, manchas brancas na boca. Essas manchas brancas na boca, ela é um sinal patognomônico. Que é isso? É uma coisa que só o sarampo tem. Então, se você vê manchas esbranquiçadas dentro dessa região da mucosa da boca, juntamente com esses outros sintomas, é sarampo. Então, é uma coisa que dá para você identificar dentro que é sarampo. Só que é claro que você tem que fazer o teste de identificação do vírus. O sarampo é uma doença contagiosa, de alta transmissibilidade, e pode acometer adultos e crianças com risco de complicações graves e até a evolução para óbito. O vírus é transmitido pela tosse, fala ou espirro. A gente vê aqui os principais sintomas e ele é causado por um vírus. Temos a rubéola. A rubéola, inclusive, ela é uma doença bastante parecida com o sarampo. Inclusive, a gente tem uma comparação aqui, né? Enquanto o sarampo tem essas manchas esbranquiçadas na boca, a rubéola, ela vai ter um sintoma que ele vai começar da cabeça, ele começa aqui dessa região das orelhas, você vê aqui que tem a linfodenopatia retroauricular, então vai aparecer tipo uns caroços nessa região aqui, e aí vai começar a descer aqui para o pescoço, então é como se fosse contínuo, começa na cabeça e vai descendo para a região do pescoço, do tronco. A pessoa tem também sintomas que são os mesmos do sarampo, que é cefaleia, coriza,
mas a pessoa tem febre baixa. No sarampo, vocês viram, é febre alta, acima de 38,5 graus Celsius. E na rubéola, febre baixa. Temos aqui também outros sintomas. Rasgo cutâneo começa pela face e se espalha cefalocaudalmente, ou seja, você vai começar aqui nessa região da cabeça, do rosto e vai se espalhando para a região do tronco. Temos aqui um mapa mental, mesmo que com várias informações mesmo, só a fim de conhecimento para vocês estudarem depois. E chegamos aqui na AIDS. AIDS, ela é a doença que o HIV ele pode evoluir. Então, se o HIV não é tratado, ele vai evoluir para a AIDS. E a AIDS é uma doença extremamente mortal, digamos assim. Porque se uma pessoa ela tem uma contagem muito baixa de células imunes, de células de defesa do nosso corpo, você pegando qualquer coisa, pegando uma gripezinha, que geralmente muitas pessoas morriam de AIDS antigamente, qualquer coisa mata, se você tiver. Então, a gente vê aqui, HIV, ele ataca o sistema imunológico invadindo as células TCD4+. O HIV, ele tem uma atração por essas células. Então, se em algum lugar vocês virem como é que o HIV, ele se transforma em AIDS? É porque ele tem uma atração tão grande para essa célula CD4+, que ele começa a atacar ela, ele começa a invadir. E essas células, elas vão morrendo, elas vão se tornando parte do vírus. Então, cada vez mais, elas vão diminuindo a quantidade. Então, a gente não vai ter mais um batalhão de células para defender o nosso corpo. Aquele batalhão, ele vai se tornar vírus. A gente vê aqui que tem vários sintomas quando a pessoa está com AIDS. Pode ter a encefalite, meningite, retinite, vários outros sintomas, e vocês veem que é uma coisa bem sistêmica. É uma coisa que eu posso ter tanto no cérebro, como nos pulmões, na pele, na região gastrointestinal. Então, não fica só em um determinado local. Ainda mais que o nosso sistema de defesa, ele é um conjunto completo. Então, se diminui, qualquer local ali pode ficar suscetível. Temos a doença de Chagas. Essa doença de Chagas, gente, ela é muito importante porque ela é causada por um barbeiro e estava tendo muito surto de doença de Chagas por conta do consumo de açaí. As pessoas, quando faziam aquela polpa de açaí, elas simplesmente pegavam o açaí lá todo sujo, jogavam no liquidificador, e às vezes poderia ter um barbeiro, que é um inseto bem pequenininho, lá no meio de tudo isso. E esse barbeiro, ele pode ter um protozoário dentro dele, no sangue dele. E esse protozoário, quando você passa ali tudo no liquidificador, e ele estiver por aquele meio, e esse barbeiro ele estiver infectado, se você consumir aquele açaí, você vai adquirir doença de Chagas. Essa não é a forma mais comum de adquirir doença de Chagas, porque geralmente é pela picada do barbeiro, e ele pica e defeca ao mesmo tempo, e aí você coça aquela região e vai dar entrada para o protozoário entrar. Mas com o consumo de cana-de-açúcar e de açaí, fez com que as pessoas começassem a adquirir essa doença de maneira oral, pelo consumo mesmo, ao invés da picada, né? Isso aqui são os principais sintomas: febre, dor de cabeça, os olhos avermelhados. E a gente tem aqui o ciclo, que eu expliquei para vocês, que é um ciclo bem mais microscópico. Inclusive, o protozoário que fica dentro do barbeiro se chama Trypanosoma cruzi.
Então, se eu perguntasse para vocês, gente, qual é o agente etiológico que causa a doença de Chagas? Vocês me responderiam Trypanosoma cruzi, certo? Porque se esse barbeiro ele não estiver infectado com esse protozoário, não vai ter a doença. Só vai ter a doença se ele estiver infectado. E qual é o perigo dessa doença? Você adquirindo ela, você vai ter esses sintomas aqui, né? Naquela parte inicial. Só que, gente, daqui a 20 anos, por exemplo, pode ter a doença de Chagas na forma crônica, porque o protozoário ele continuou no seu corpo. E aí você vai cronificar aquela doença e não vai ter mais cura. Porque o coração da pessoa ele começa a aumentar de tamanho. Então, o coração vai aumentando e aí os métodos é só os paliativos, que, tipo, você só vai tratar todos aqueles sintomas que você vai desenvolver. Seu coração vai ficar crescendo, vai ter problema no sistema nervoso e sistema digestivo. Temos as hepatites virais, que elas podem ser A, B, C, D e E. Também tem algumas hepatites novas, que são, acho que F, G, só que elas não são tão comuns. Então, não é tão interessante para a gente abordar aqui. Só beber água de novo. Então, hepatites virais, a gente já está vendo aqui. Virais é porque são causadas por vírus. Temos hepatite A e hepatite E. Ambas, a forma de transmissão dela é fecal-oral. Então, às vezes, por exemplo, você está num local, esse local é sujo, não tem saneamento básico, a água ela é contaminada. Então, a tendência de você adquirir hepatite A e E é alta. Inclusive, a E tem em determinados locais. Eu acho que na Amazônia, que tem uma incidência, assim. E já a é mais abrangente. Temos hepatite B, C e D. Vamos lá. Hepatite B. Para a pessoa ter hepatite D, ela precisa ter tido hepatite B antes. Hepatite B, temos vacina, inclusive, que é aquela vacina que você faz pequenininho, que tem mais de uma dose, inclusive, eles fazem o exame para saber se você conseguiu adquirir anticorpos. Hepatite C não tem vacina, e é a hepatite que dá para você ter a forma crônica, a mais provável de você ter uma forma crônica. Ou seja, de você ter pego a hepatite C, você ter se curado, só que mais na frente você vai ficar lidando com aquela doença para o resto da vida. Como é que o vírus ataca? Ele entra na circulação sanguínea e vence os linfócitos, que são as defesas do corpo humano. Ele vai chegar no fígado. Ainda mais, gente, que é hepatite. Hepa, ela vem do fígado. Então, dos hepatócitos. Hepatócitos são as células do fígado. E tudo que é it é infecção. Então, infecção lá nos hepatócitos. Eles vão multiplicar, se forçando o sistema imunológico a produzir anticorpos. É quando o organismo, ao tentar se defender, ataca o próprio fígado. Então, isso é hepatite. E a gente vê aqui que a composição molecular é bastante diferente. Eu tenho um RNA, DNA, RNA. E a hepatite B, C, D, elas são as que são transmitidas de maneira sexual. Só que a hepatite B e D, ela é mais para essa região sexual. A hepatite C é mais para a colocação de piercing, tatuagem. De forma não higiênica, também a transfusão de sangue, quando antigamente, que não era feita uma manutenção assim, dos equipamentos, era feito de qualquer jeito. A utilização de drogas nessa parte seringas e agulhas na parte... eu esqueci a palavra, mas é na veia. Utilização de drogas na veia, isso.
Vocês têm alguma pergunta dessa segunda aula? Porque foram bastante coisas que foram vistas, foram abordadas, e temos bastante doença aqui que foram faladas. Alguma dúvida? Vocês podem digitar aqui no chat se vocês têm dúvidas ou não. Enquanto isso, eu vou botar o outro slide, o último. Vocês conseguiram entender bem? Vamos lá. O último tópico é parasitologia, que a gente tem que ver um pouco. Parasitologia ela é a ciência que se baseia nos estudos dos parasitas e suas relações com o hospedeiro. Ela vai englobar o filo do protozoa, que é os protozoários, do reino protista e nematoda, que é os plateumintos, artrópodes do reino animal. Então, vai englobar todos esses seres. Então, a história da parasitologia. Lá no tempo mosaico, a carne suína não era consumida, eles colocaram em lei para não ser consumida aquela carne, porque era impura. Isso, gente, se deu porque eles perceberam que as pessoas que consumiam carne suína, elas adoeciam. Então, eles viram que aquela carne, ela provavelmente era impura, ela tinha alguma coisa. Aquela carne era impura. Olha esse negócio aqui, tudo riscado. Pera, gente, tô tentando tirar esses riscos bem aqui. Pronto. Enfim, eles viram que essa carne, as pessoas elas ficavam doentes por começarem a consumir ela. Então, geralmente você vê bastante coisa no ensino médio mesmo. Até no ensino fundamental a gente vê algumas coisinhas de células, porque disciplina, gente, do primeiro período, geralmente você viu no ensino médio. Quando eu estava na faculdade, no meu primeiro período eu vi uma disciplina que era citologia e embriologia. Aí a gente tinha acabado de ver no ensino médio, é como se fosse para refrescar na memória, porque eles te dão uma base, aí nos próximos períodos, quando você vai avançando no curso, ele vai aprofundando, para aquilo ele servir de base para você ter um conhecimento melhor. Gente, tem alguém riscando a tela. Enfim, exatamente, a pessoa ela realmente vê esses assuntos no ensino médio. Vamos lá. Aí, antigamente, a pessoa, nessa era mosaica, eles proibiram eles de consumirem carne suína exatamente porque eles viram que as pessoas, elas começaram a ficar doentes. E lá na Índia, vocês lembram que, de acordo com a religião deles, eles não consomem carne bovina, carne de vaca, porque eles acham que aquele animal ele é sagrado. E isso, epidemiologicamente, reflete bastante nas taxas parasitológicas naquela região. Por exemplo, tem uma baixa incidência de parasitas que são adquiridos da vaca na região da Índia. Então, pouca gente tem esse tipo de doença. Por quê? Porque eles não consomem carne bovina e carne de vaca, né? E a gente percebe aqui que
temos parasitas que eles são tanto nessa região, que eles podem viver no nosso intestino, por exemplo, internos como externos, que são o caso dos piolhos. Temos aqui alguns conceitos gerais, só que lá em microbiologia a gente viu a maioria desses conceitos e a gente não vai entrar tanto. Agente infeccioso, agente responsável por causar a doença. Epidemiologia, ela vai ser, por exemplo, eu pego uma doença e eu vejo se ela é mais incidente no sexo feminino, sexo masculino, a pessoa ela mora onde? Mais em lugares quentes, lugares frios. É como se fosse o rastreamento todo daquela doença, mas é mais prevalente na idade tal, até que idade. E estágio é a forma de evolução da doença. Por exemplo, a gente viu a sífilis estava numa fase primária, secundária, terciária. Fase aguda é aquela fase que a gente está sentindo sintomas agora. Eu acabei de adquirir a doença e eu estou sentindo aqueles sintomas alarmantes. E a fase crônica é quando eu não consigo sarar a fase aguda e eu começo a ter que conviver com aqueles sintomas por um período longo de tempo. Fômite são materiais. Então, a gente viu que esse material ele pode ser objetos como calcinha, pode ser um vibrador ali, são materiais que eles vão, de alguma forma, conseguir vincular a doença e passar para outras pessoas. O habitat é o lugar que habita, já está falando assim pela própria palavra. Mortalidade é a taxa do número de mortes. Parasitemia é a taxa do número de parasitas no sangue. Parasitismo é aquela relação parasita-hospedeiro. E o reservatório é, por exemplo, onde o parasita ele vai habitar. Então, a gente em algumas doenças, acabamos nos tornando um reservatório. Temos aqui os protozoários. Protozoários, eles podem ser diversos, vocês veem que tem vários tipos, eles são comuns há bastante tempo atrás. Eles são unicelulares, ou seja, eles têm apenas uma única célula. Ele, geralmente, a locomoção dele é feita através de flagelos, eles podem ter flagelos, que é tipo uma caudazinha, e isso faz com que eles consigam se locomover. Ou, às vezes, ele possui alguns cílios, que é um monte de... É literalmente cílios, só que em toda a região ali do citoplasma dele, da membrana. E a gente tem aqui a morfologia dos protozoários, que eles podem ser esféricos, ovais ou alongados. Aí a gente tem aqui cílios, flagelos e alguns sem nenhuma organela locomotora especializada. Ele simplesmente é uma bolinha e não tem ali nada para eles se locomoverem. Só que eles acabam conseguindo, de alguma forma, uma ajuda externa, que pode ser uma água, para eles se vincularem, o vento, e eles acabam se espalhando. Temos aqui um exemplo de protozoário, que é a leishmaniose, que vocês com certeza já ouviram falar, que é o famoso, a leishmaniose visceral, é o famoso calazar. Temos leishmaniose cutânea, que é na região da pele, mucocutânea, que é como se fosse na região da pele, só que de uma forma mais invasiva, e leishmaniose visceral, que é o calazar, popularmente falando. Ela vai ser causada pelo mosquito palha, que esse mosquito, eles são pequenos, têm a coloração de cor de palha, em posição de repouso, Esses mosquitos, eles conseguem se vincular mais no ambiente que tem matéria orgânica, ou seja, que tem aquele resto de alimentos. É o local que ele mais incide, que é o que ele mais habita, e a transmissão.
O ciclo ele começa quando o mosquito fêmea infectado ele pica um cachorro e o contamina com parasita. Aí, qual é o perigo? O cão contaminado ele não transmite a leishmaniose para outros cães e nem para o ser humano. Gente, o cachorro, ele vai ser igual a gente, ele vai ser apenas uma vítima dessa doença. Só que o problema é o seguinte, é que o cachorro doente, quando um mosquito pica o cachorro, o mosquito que está bem, ele está saudável, mas o cachorro ele está doente, o mosquito ele vai se contaminar por causa que o sangue do cachorro está com parasita. Então, ele acaba sendo um reservatório. Ou seja, se picado pelo mosquito, o torna transmissor da doença. O risco. Como cães convivem com humanos em lugares com alto número de animais contaminados e mosquitos paias, há maior risco de contaminação para as pessoas. Porque o cão, ele é um animal doméstico, então o ser humano, ele sempre tem aquele contato íntimo, né? Contato, assim, mais perto. Crianças estão as mais propensas à doença pela imunidade mais baixa. Quando não tratada, a leishmaniose pode evoluir para a morte em mais de 90% dos casos. Temos também outro protozoário que é a amebíase, que a gente, acho que até é comum, né? A pessoa está com ameba, esse tipo de coisa, popularmente falando. É um parasita e é a entamoeba histolítica que é o responsável, ou seja, nosso agente etiológico. E ela vai causar todos aqueles sintomas parasitológicos, que são, a pessoa pode ficar com diarreia, dores abdominais, eliminação de sangue junto às fezes, que a gente vai adquirir esse parasita através da contaminação dos alimentos ou através da contaminação de água. E também essa contaminação dos alimentos ela vai ser através de alguma má higienização que a pessoa fez ali. Você utilizou o banheiro, não lavou a mão, começou a manusear alimentos, e esses alimentos eles acabaram sendo contaminados. Então, é um ciclo todo para isso acontecer. Então, depois que esse alimento é contaminado, a pessoa consome, ela tem a ingestão de cistos de ameba, né? Aí ele vai para onde? Para o intestino. Aí lá no intestino eles conseguem se fixar, como se eles grudassem assim no intestino, e eles lá fazem a festa, começam a se reproduzir. Reproduz, e aí eles liberam, que a pessoa defeca, né? Aí isso é um ciclo, pode ficar contaminando outras pessoas. Temos a giardíase, que é praticamente igual à forma que adquire, só o ciclo que vai ser diferente, porque o parasita é diferente, tem uma reprodução sexual ou assexuada por fissão binária, que é como se fosse igual as bactérias se reproduzem. Se a fissão binária, gente, é uma forma de reproduzir muito rápida. Essa aqui, geralmente as fezes, elas ficam diarreicas. A pessoa fica defecando toda hora e só aquela água. Temos também os eumintos, que são aqueles parasitas que eles são bem maiores. Então, a gente já consegue... Aqui, ó, a gente tem os ovos e o parasita aqui, ó, em forma de larva. Elme significa vermes e logos estudo. Então, o estudo dos vermes. E os eumintos, eles podem ser nematelmintos, em português, e platelmintos. Nematelmintos é aqueles vermes cilíndricos. E os platelmintos são os vermes da cabeça achatada. Aqui a gente tem alguns exemplos, que é a ancilostomose, filariose. Filariose é aquela doença que é a elefantíase, que a pessoa fica com a perna bem grandona. Esquistossomose, que é aquela doença que a gente adquire com aquele caramujo. Você vai tomar um banho, por exemplo, num riacho, aí aquele caramujo ele pode estar infectado e ele transmitir para você. Temos a teníase,
que a famosa É a Bela que tá solitária e a cisticercose. Pode dar cisticercose cerebral, que é muito perigoso, inclusive. E foi só isso, gente, até agora. Eu quero saber algumas dúvidas de vocês. Eu dei a parte de microbiologia, parasitologia, e agora é a hora de vocês me apresentarem as dúvidas. Como a colega, a Adriele falou, ela disse que viu muito no ensino médio. É porque, gente, assim, geralmente não é todo mundo que começa a ingressar, tipo assim, eu terminei meu ensino médio agora e logo após eu vou ingressar no curso. Isso geralmente não, assim, pode acontecer como pode também não acontecer. Então, por isso que no primeiro período, eles gostam de trazer algumas coisas que vocês viram antigamente para refrescar a memória de vocês, para que vocês tenham, assim, um conhecimento melhor, vocês consigam pegar as coisas de maneira melhor. E, por exemplo, é muito bom quando você está vendo um assunto que você fala assim, nossa, já vi isso antes. Aí você tem uma facilidade de aprender quando você viu uma coisa anteriormente. Certo? Gente, preciso do feedback de vocês, das dúvidas. Vocês têm... Adriele, você que está falando no chat, você tem alguma dúvida? Alguma coisa não ficou esclarecido? Outra pessoa sem ser a Adriele, gente. O que vocês acharam? Vocês acham que eu já posso encerrar? Ou vocês têm dúvidas? Vocês querem ver mais alguma coisa? Gente, qualquer dúvida, se vocês estiverem com vergonha de perguntar aqui, vocês podem me perguntar no WhatsApp mesmo, que eu vou responder vocês, sem nenhum problema, tá bom? Pois então, vou encerrar aqui, já que vocês não têm mais dúvidas, eu dei todo o conteúdo. Pois ótimo. Eu queria agradecer primeiro todo mundo que teve um tempo, que tirou, que não é fácil você estar assistindo a aula num domingo, que começa às 9 horas da manhã, né? Mas obrigada pela presença de vocês, viu? Que vocês tenham um ótimo final de semana. E é isto. Pois tchau, gente. Bom dia.